E aí, galerinha do sétimo ano, beleza? Complementando aqui a nossa aula, vejam só. Gente, existe a ideia de atmosfera primitiva na origem da vida. Nós vimos aí teoria da biogênese, os experimentos aí de cada um. Mas existe também a teoria da atmosfera primitiva, de que a Terra não era da forma que ela é hoje, mas que existe aí uma ideia de que antigamente a Terra tinha algumas características que ela não possui, que às vezes a gente nem sabe, né? Porque às vezes nem é falado sobre isso. Então, por exemplo, a ideia, gente, é que na Terra Antiga a temperatura era muito alta, existiam aí diversas descargas elétricas, tá certo? As tempestades eram intensas, com altas descargas elétricas, e isso fazia com que muitos átomos pudessem se unir e átomos também pudessem se separar, tá bom? Essa é a ideia de atmosfera primitiva. Então, naquele período, a radiação era muito mais intensa que nos dias de hoje. O calor do Sol chegava de uma forma mais intensa, a radiação solar chegava de uma forma mais intensa na Terra. E isso criou um ambiente na Terra muito diferente do que era hoje. Existiam aí diversas moléculas na Terra, que a gente chama de moléculas orgânicas primitivas. Eram moléculas que existiam aí no planeta Terra, e essas moléculas, à medida que o tempo foi passando, essas moléculas foram se juntando. E à medida com que essas moléculas foram se juntando, foram dando origem a outras substâncias, tá bom? Então, tudo isso aí são ideias da atmosfera primitiva. Que moléculas eram essas, professor? A amônia, o gás metano, né? E foram dando origem às outras estruturas da Terra. Muito bem, então já sei sobre essas características e a gente chama isso de atmosfera primitiva. Mas o que isso tem a ver com a origem da Terra? A origem da vida? Porque acredita-se que nesse período existiam os coacervados. O que eram coacervados? Era a união, um aglomerado de proteínas, de aminoácidos, e eles foram se juntando e dando origem a outros seres vivos, a partir da formação de uma célula. Então, os coacervados era a união de várias proteínas se juntaram em um caldo nutritivo, e isso foi evoluindo, e à medida com que foram formando diferentes estruturas, foram dando origem a diferentes tipos de células. Isso tudo naquela atmosfera que existia, de descargas elétricas, de altas temperaturas, naquela atmosfera de vários compostos orgânicos, de várias substâncias orgânicas, até formarem uma célula. Célula que nós aprendemos que existem células unicelulares, células pluricelulares, né? Seres unicelulares, seres pluricelulares, células eucariontes, células procariontes. Então, espermatozoides são células reprodutivas masculinas, também conhecidas como gameta masculino. Então, essa célula já é uma célula já que evoluiu a partir de outras células. Mas tem bactérias que só têm uma célula. Enquanto o espermatozoide é uma célula de um homem, bactéria é formada só por uma célula. Existem animais marinhos, assim como o homem, que são seres multicelulares, ou seja, tem diversas células formadas. Mas a origem disso, para essa teoria, está lá na atmosfera primitiva, naquela sopa de proteínas. E essas células foram evoluindo até dar origem a diferentes tecidos, como o tecido muscular, como as células do sangue, como os neurônios, né, que é do tecido nervoso. Já aprendeu que existem células que são procariontes, células que são eucariontes, né? As procariontes não têm esse núcleo separadinho aqui, somente as eucariontes, né? Tá aqui uma procarionte, tá aqui uma eucarionte. Né? Não significa dizer que um é melhor e outro é pior. Tem nada a ver. Bom, significa dizer que uma tem mais estruturas do que a outra. Né? Tem as membranas plasmáticas, que essas substâncias atravessam a membrana plasmática. Esse é o ideal de célula, né? Que a gente viu.
E descobrir tudo isso sobre célula, gente, nos permitiu falar sobre a origem da vida, né? Lá com aqueles outros experimentos, tá bom? Foi possível estudar sobre os átomos, foi possível estudar sobre as moléculas, a origem desses coacervados, né, que deram origem a diversas células. Nós temos aqui uma célula que foi formada a partir de coacervados, essa sopa de proteínas que foram se agrupando, né, pelas moléculas, os átomos de cada elemento químico, sobre altas temperaturas, sobre tempestades de descargas elétricas. Até a gente chegar, gente, naquela série de experimentos, né? Começou aqui com o Francesco Redi, ele dizendo que eu era um bom observador, naturalista, e queria saber como é que ele percebia a teoria da geração espontânea, que é a abiogênese, que na verdade não explica a origem dos seres vivos de forma satisfatória. Então ele tentou fazer aí experimentos que contribuíssem para essa dúvida dele. Aí ele diz: mas para que contestar uma teoria tão popular? Aliás, para contestar uma teoria tão popular, precisaria de experimentos para poder realizar tudo isso, né? E aí o objetivo era justamente esse: realizar experimentos. E com isso ele conseguiria propor uma nova teoria, que é a teoria da biogênese. Então, Francesco Redi fez aquele experimento, né, com um pedaço de carne, né, alguns separados com tela, sem contato com moscas, outros já permitindo contato com moscas, né? E depois, alguns dias depois, ele verificou que naquele frasco que estava fechado não tinha larvas, mas no frasco que estava aberto tinha larvas sim, né? E aí ficou esse experimento aí durante alguns anos, mas o pessoal não engoliu muito o experimento e achou melhor realizar outros experimentos. Foi quando chega Pasteur, né? Depois de muito tempo, Pasteur vai fazer um experimento, né? Depois de Francesco Redi tem alguns outros experimentos, e por último Pasteur vai fazer um experimento lá na França, ele que estudava vinho na França, né, sobre os vinhos, sobre a forma de fermentação e contaminação dos vinhos, e de repente ele faz o experimento que dá uma cartada assim final nessa discussão sobre biogênese e abiogênese, e aí resolve fazer o experimento, e com o experimento dele foi completamente possível dizer que uma vida deriva somente de outra vida, que seres animados não conseguem se reproduzir, não conseguem gerar seres vivos, ok? Então essas animações é para finalizar esse tema sobre origem da vida, um tema bem fácil, bastante simples de aprender, e nós vimos aqui animações que deixaram mais fácil, tanto na primeira aula quanto nessa, animações que deixaram o conteúdo bem mais fácil para você poder aprender, tá bom? Dê aí uma atenção ao seu TD, dê uma atenção aos exercícios do livro. Se você ainda não tiver resolvido esses exercícios, volta lá, resolve. Se já tiver resolvido, dá uma lida aí no conteúdo, se você tiver o livro, tenta resolver os exercícios, para a gente poder ficar bem esperto nesse conteúdo, para quando nós chegarmos no 8º ano, em 2021, a gente já chegar se garantindo nisso tudo, tá bom? Gente, um abraço gigante para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.